Iniciante em eletrônica, provavelmente você deve estar cometendo 3 erros principais na hora de você testar uma placa eletrônica, na hora de você tentar achar um defeito na placa e entender como a placa funciona. Para você reparar, as placas que você mais sonha no seu dia a dia, seja placas eletrônicas de Smart TV, placa eletrônica de ar-condicionado, placa de notebook, MacBook, iPhone, seja o equipamento que for. Esses 3 erros, eles acabam se repetindo no seu dia a dia. Eu quero contar eles aqui para vocês para que você pare de cometer eles e automaticamente, então, você possa ter muito mais prosperidade, você consiga realizar os seus sonhos e atingir os seus objetivos nas manutenções de placas eletrônicas passo a passo. Combinado? Então fica até o final desse vídeo que está simplesmente show de bola. Beleza? Vamos nessa! Fala galera, tudo bem com vocês? Eu sou o professor Rodolfo aqui do Eletrônica Fácil, especialista na área de eletrônica, muito mais do que seu grande amigo, seu grande parceiro no ensino da eletrônica do zero, rumo à faixa preta. Se você quiser conhecer os treinamentos da Eletrônica Fácil, todos os links estão aqui na descrição do vídeo, curso de Eletrônica Fácil, soldagem eletrônica e muito mais, além dos e-books gratuitos que você pode baixar no nosso site também, tá bom? Vamos lá? Erro número 1, pessoal. Não tem como você arrumar placas eletrônicas, você localizar defeito nas placas eletrônicas partindo do zero. Não tem como você começar a testar qualquer placa eletrônica, seja fonte chaveada, seja placa principal, seja placa lógica, seja placa eletrônica inverter, placa eletrônica que for, sem você nem saber com o que você está lidando. Qual é o componente que está presente ali naquele bloco do circuito, naquela placa eletrônica? Do que é constituído esse sistema eletrônico para que eu possa, então, fazer um teste a frio, um teste a quente? E aí? O erro número 1 é você não saber identificar os componentes eletrônicos que estão nas placas eletrônicas, gente. Parece bobeira, mas a maioria das pessoas tem muita dificuldade de olhar para a placa eletrônica e saber exatamente do que ela é constituída. Aonde que tem um diodo de potência, onde que tem um diodo Zener, onde que tem um varistor, onde que tem um MOSFET, um IPM, onde é que tem um chaveador, onde que tem um trafo Chopper. E aí, se você não sabe nem com o que você está lidando, você não vai conseguir fazer absolutamente nenhum teste na placa eletrônica. Então, o erro número 1 é você olhar para a placa eletrônica e você ter dificuldades de identificar os componentes eletrônicos, não saber nem com aquilo que você vai lidar para poder achar o defeito na placa. Conta aqui para mim no campo de comentários, com que tipo de placa que você lida no seu dia a dia? Você tem dificuldade de identificar os componentes eletrônicos que estão nessas placas eletrônicas? Já passou por um perrengue desse tipo? Se sim, comenta aqui no campo de comentários e agora vamos pro erro número 2. O erro número 2, pessoal, que a maioria das pessoas que estão iniciando no mundo da eletrônica cometem é a seguinte. Você quer sair testando a placa eletrônica de todo jeito. Quer achar o defeito. Na verdade, não é esse o seu objetivo no mundo da eletrônica? Você não quer encontrar os defeitos nas placas e entender como as placas funcionam? Se é esse o objetivo, anota aqui no campo de comentários, esse é meu objetivo, professor. Tá bom? Porque mais de 90% das pessoas que aprendem eletrônica querem arrumar os equipamentos ou que estão parados em casa, ou querem arrumar placas eletrônicas dos seus clientes para poder fazer uma renda extra, abrir uma assistência técnica, tá bom? E avançando profissionalmente, pessoalmente na área. Mas como que você vai testar esse componente, esse componente, esse componente, esse componente, esse componente, esse componente, qualquer componente, se você não sabe identificar as características, o que é esse componente, como ele funciona, se você não sabe buscar o manual técnico do componente, o datasheet, onde muitos técnicos têm muitas dificuldades de baixar o manual técnico para saber como o componente funciona e interpretar as características de funcionamento dos componentes. Então, o erro clássico número 2 é você não saber exatamente qual escala do multímetro você usar para testar o componente, porque definitivamente você não sabe nem que componente exatamente você está testando. Então você vai ter, por exemplo, esse componente, qual escala que eu vou usar? A escala de diodo? Vou usar a escala de resistência? Vou usar a escala de continuidade? Vou usar que escala que eu uso? Porque não adianta nada você ver um valor aqui no multímetro, vi aqui 0,5, 0,3, vi 200, 500, 700, 1 milhão. Mas e aí, esse valor tá bom, ele tá ruim, o que ele significa? Você não vai conseguir entender o significado do valor que está marcado no display do multímetro se você não saber exatamente que componente é que você está lidando.
Então veja que vai gerando uma reação em cadeia, um problema em sequência. Se você não parte para aprender eletrônica do zero em sequência, de forma didática, divertida e descomplicada, aprendendo com propriedade a base da eletrônica, os problemas de teste e dificuldade, até mesmo desmotivação de trabalhar com eletrônica vão só aumentando no decorrer do tempo. Então isso é muito, muito complicado. Cuide disso. Então passo número 1. Ter dificuldade de identificar os componentes que estão nas placas. Passo número 2, se você não consegue identificar, você vai ter dificuldade imensa de saber testar corretamente e usar a escala correta do multímetro para obter um resultado para saber se o componente está bom ou se ele está ruim no teste a frio. Perfeito? E o erro número 3 é a sequência do erro número 2. Se você não sabe exatamente com qual componente você está lidando, que é o erro número 1, não sabe exatamente qual a escala correta para testar o componente para saber se ele está com defeito ou não no teste a frio da placa eletrônica. Como é que você vai saber como é que você vai energizar a placa eletrônica? Então, o erro número 3 é praticamente as pessoas não saberem energizar as placas eletrônicas com a fonte de alimentação ajustável para que ela possa fazer um teste a quente na placa e possa saber se a placa está funcionando ou não, se tem as tensões elétricas que devem estar em cada bloco do circuito eletrônico de forma correta. Porque se você não sabe exatamente nem com o que você está lidando, nem se tem algum componente com defeito pelo teste a frio que você está suspeitando, como é que você vai energizar a placa? Você não sabe nem por onde começar. E aí pode ser que você use a fonte de alimentação errado e você vai energizar a placa, energize errado, algum componente exploda, algum componente estoure. E aí tudo aquilo que estava ruim pode piorar e aí você vai virar passageiro da agonia e é só frustração, chateação. Ah, eletrônica para mim, eletrônica é difícil, eletrônica é complicado. Na verdade, nada é difícil, nada é complicado se você tiver base, se você souber o passo a passo de como aprender eletrônica do zero rumo à faixa preta. Então, siga a sequência que o professor Rodolfo está te ensinando. Vai começar a testar uma placa eletrônica? Saiba como que você está mexendo. Passo número 1, saiba identificar os componentes eletrônicos das placas. E a gente ensina isso no nosso e-book do Eletrônica Fácil. O link está aqui na descrição do vídeo, no curso de Eletrônica Fácil também. Para eletrônica do zero uma faixa preta. Passo número 2, saiba fazer os testes a frio, saber usar exatamente a escala correta do multímetro para poder testar os componentes. Passo número 3, saber energizar a placa eletrônica para dividir a placa em blocos. Então, vai testar uma fonte chaveada, malha primária, malha secundária, você tem malha de alimentação AC, saída de tensão DC, você tem realimentação. Perfeito? Você tem lá o feedback, né? Perfeito? Você tem o chaveamento, tem o PWM, tem o MOSFET. E aí você vai dividindo o problemão em problemas menores, sabendo os componentes, sabendo como testar com o multímetro, sabendo energizar a fonte. Com esses 3 erros que você cometia anteriormente, acabando com esses 3 erros e transformando em 3 acertos, você vai poder começar a testar qualquer placa eletrônica com muita confiança, propriedade e de uma forma simplesmente faixa preta, obtendo os resultados finais, que são exatamente você achar os defeitos nas placas eletrônicas do seu dia a dia. Qual tipo de placa você quer arrumar? Comenta aqui para mim no campo de comentários. Não esqueça de acessar os links aqui na descrição do vídeo para você aprender eletrônica do zero rumo à faixa preta. Crava o dedo no like, se inscreve aqui no canal. Vejo vocês na próxima dica. Vamos que vamos, tamo junto, bora ser faixa preta em eletrônica. Os links estão aqui na descrição do vídeo. Vamos pra cima!